Se você ainda acha que ter uma vida moderna, high-tech, em meio a robôs, daquelas, de obras de ficção científica, que isso é uma coisa, uma realidade ainda bastante distante, só para daqui a alguns bons anos, você está um pouco desatualizado e precisa dar um upgrade nos seus conhecimentos. Os robôs já estão por toda parte, só que a grande maioria deles você nem vê. Mas não se engane, eles estão por aí realizando milhares de tarefas por minuto, inclusive trabalhando no andamento de processos judiciais. E trabalhando bastante, viu? Quer saber como? Ficou curioso? Então fique com a gente em mais um programa do Conexão Justiça. O nosso assunto de hoje é sobre inteligência artificial e como o uso de robôs no sistema judiciário está reduzindo o tempo de tramitação dos processos. Para nos deixar atualizados sobre essas novidades tecnológicas, nós recebemos hoje aqui no nosso programa o juiz Tanit Daltoé, que é juiz da Vara de Unidade Estadual de Direito Bancário, e o Ramon Costa, que é servidor aqui lotado na Corregedoria de Justiça. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de dar um pouco dos seus conhecimentos aqui para nós. A gente fala de robô, inteligência artificial, e a gente acha que é aquela coisa de filme, né? Tá, o robozinho vai nos ajudar, vai chegar aqui, vai fazer a tarefa, mas nós estamos falando de um tipo de robô um pouco diferente. Como é que funciona o robô hoje em dia? Ele está no celular, é um programa, como é que a gente fala de robô, mas como é que ele é na prática? E como é que ele vem ajudando o sistema judiciário hoje em dia? Queres começar nessa introdução, Ramon? Pode ser. O Ramon faz desenvolvimento, acho que ele está mais acostumado, é isso, com a parte de desenvolvimento desses robôs. Como é que eles são, como é que eles são esses robôs, Ramon? A minha formação não é de tecnologia. Eu sou analista jurídico, concursado, mas eu sempre tive a tecnologia permeando a minha carreira, na minha vida, em todas as coisas profissionais que eu executei. E nesse sentido, de um tempo para cá, principalmente depois da implementação do processo eletrônico, que eu comecei a perceber que muito do que a gente executa dentro da atividade forense é executado de forma repetitiva, né? Então, você executa a mesma tarefa do mesmo jeito em inúmeros processos diferentes, sempre da mesma forma. Às vezes leva um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas na essência, tudo que a gente, pelo menos a maioria das nossas atividades, no contexto da rotina forense, a gente pode assegurar que são, de certa forma, repetitivas. E nesse contexto que eu resolvi começar a aprender como criar robôs para desenvolver esse trabalho de uma forma mais eficiente, com menos erro, com mais qualidade, e com o apoio da DTI, nós conseguimos um analista de sistemas que está conosco na corregedoria, que também desenvolve nesse sentido, e a gente fez uma parceria e ambos estão criando esses robôs que a gente tem divulgado aí no site do tribunal e estão absorvendo um pouco do trabalho já muito extenso, muito grande dos servidores do primeiro grau. Quando você fala em desenvolver é porque são softwares, né? São softwares, são algoritmos. Uhum. A gente fala de robô, mas na verdade são algoritmos, programas. Isso. A tua primeira pergunta com relação a o que são, né? Os robôs permeiam mesmo a nossa vida. Nós temos inteligência artificial nos smartphones, nós temos inteligência artificial nas redes sociais. Quando você digita pesquisas no Google, tem inteligência artificial atuando nessa ferramenta também. Então, já há algum tempo a gente tem os algoritmos cuidando de um pouco da nossa vida. A gente entra no site lá, permitir cookies, né? Automaticamente já tem um programa lá que já começa a te monitorar, teus hábitos de internet. Exato, mas principalmente quando você trabalha com pesquisa, o Google hoje é uma ferramenta que consegue mapear o que as pessoas querem, no final das contas, né? E isso tem um preço, né? Você tem nas suas mãos um recurso que pode ajudar empresas, instituições, ajudar a criar, desenvolver produtos para tentar resolver esses anseios das pessoas, né? Uhum. Então, e com isso você consegue também criar e enfim,
organizar essas informações com inteligência artificial. O que a gente criou na corregedoria com relação a isso são robôs que cuidavam de atividades muito específicas dentro da rotina forense relacionada à pesquisa de endereço, pesquisa de óbito, sistema Renajude, né? O sistema, principalmente agora, o robô do Cisbajude, que faz o bloqueio de recursos, né? Então, esses 4 robôs, principalmente, a gente desenvolveu para tentar absorver essa carga de trabalho do primeiro grau e executar isso sem intervenção humana. E são tarefas muito recorrentes, né? Muito Muito. recorrentes. Como é que isso ajuda o juiz? Nós tínhamos, na verdade, que cumprir as decisões judiciais, eu defiro uma busca de bens por Cisbajude, por Renajude, consulte-se eventual óbito, consulte-se endereço para citação. Esses cumprimentos, eles eram todos realizados por servidores de cartório em geral, né? Em algumas unidades, parte dessa tarefa era feita em gabinete, mas, como regra, era feita em cartório. E são inúmeras decisões nesse sentido, diariamente, né? E essa tarefa hoje está sendo toda direcionada para os robôs, né? Para os algoritmos da corregedoria. E aí a força de tarefa que antes era empregada nessas tarefas repetidas, ela está conseguindo ser empregada em outras que a gente ainda não automatizou, né? Então, desde auxiliar o juiz na confecção de minutas, fazer determinados cumprimentos que a gente ainda não automatizou, né? Então, a gente aproveita um pouquinho melhor as pessoas, né? E consegue fazer com que o algoritmo consiga resolver para nós essas tarefas específicas. Aproveitar e falar de uma experiência pessoal. Também já trabalhei em cartório judicial, né, como servidor, há um tempo atrás. E quando foi colocado esse sistema, foi orientado, né? Quando tiver um Cisbajude, uma procura de endereço, você só pegue o processo e mande para aquele localizador. Exato. E eu não achava que isso é porque tinha um outro servidor lotado para aquela função específica que não na comarca, que ia fazer isso, ou vários servidores, mas não. Então, quando você bota naquele localizador, é um robô que automaticamente faz aquela tarefa que antes ia ser feita pelo servidor, por humano. Isso. Ele vai simulando, na verdade, todas as atividades que o servidor vai fazendo. Clique aqui, copia aqui, colhe ali, né? Essa sequência de atos que a gente, servidor, acaba tendo que dar para cumprir aquela tarefa. A gente automatiza e ele vai ciclicamente fazendo, cumprindo o processo A, B, C, D, e entregando sempre o produto correto, né? Sem fadiga, porque a gente, na verdade, eu particularmente, quando vou executar situações muito recorrentes, lá pela 50ª, 70ª recorrência, a gente começa a ficar cansado e começa a não prestar atenção naquilo que está fazendo. Então você tem que dar uma pausa, erro, né? tem que respirar, porque a gente começa a misturar o processo que você está trabalhando com aquele primeiro que você abordou, né? Então, esses períodos de descanso eles são necessários para que a tarefa acabe sendo cumprida com qualidade. Quando a gente automatiza essas tarefas, a gente não tem esse problema da fadiga, né? O robô vai executando 24 horas por dia, sempre da mesma forma. Essa questão não tem o horário de expediente, né? Isso. Final de semana, feriado. Sim. E outra coisa, o banco de dados que o servidor antes tinha que procurar era um banco de dados há um tempo atrás um pouco mais limitado. Às vezes ele, olha, vamos lá no CISP, vamos lá em outros bancos de dados, e aqui, então, tem um certo limite também, né? Isso foi evoluindo ao longo do tempo, então hoje o banco de dados é enorme. Se você for fazer um mesmo procedimento, o servidor, para cada processo, ocupa muito tempo, que eu imagino que o robô faz isso automaticamente de forma muito mais rápida. Nós estimamos que se uma pessoa fizesse o que o robô faz, por processo ela levaria 30 minutos. Processo? Por processo. O robô faz uma consulta e junta a informação da resposta em 1 minuto, em todos os sistemas. De 30 para 1 minuto. Claro que isso reflete, então, no andamento processual, né? E todo esse levantamento de dados, num contexto aqui já dentro da corregedoria, no caso do localizador, né? A gente acessa a base do EPROC e lê todos os processos no estado inteiro que estão naquele localizador. Aí nós vamos no CPF das partes requeridas de todos os processos e consultamos cada CPF. Levantamos essa informação, construímos o arquivo e depois um terceiro robô junta essas informações no EPROC e localiza todos os processos no localizador de resposta. Tudo isso operando ciclicamente, sem parar.
processando em lotes, né? Então, na verdade, não é um robô que realiza toda a procura, cada um faz uma tarefa. É uma equipe de robôs, é como se fosse um esquadrão. É, um esquadrão de robôs. Para cada atividade, no caso, né? A gente até criou avatares para colocar no site, para dar uma certa simbologia para o serviço, mas a ideia é que para cada serviço não tem só um robô, tem pelo menos dois, um que pesquisa e outro que junta, e tem mais algum outro serviço que junta automaticamente também, que a gente também criou. A parte da juntada no EPROC, que era uma coisa que no começo também era feita de forma clicando, como o Dr. Tânit mencionou. Forma manual, né? Manual. Tem um levantamento para saber que se não fossem esses robôs, quantos servidores precisaria estar executando isso aí? Sim, a gente fez um levantamento no início. Esse trabalho substitui, se nós colocássemos todo um servidor fazendo pesquisa de endereço 7 horas por dia, nós substituímos cerca de 50 servidores no estado. Uhum. Eu pergunto isso porque... Só o de endereços, né? Só o de endereços. Mais 50 para o Cisbajude e depois os outros a gente não computou. Mas sim, pelo menos vamos arredondar para 100 servidores. Só que tem a diferença que o servidor tem o horário de trabalho dele e às vezes ele não está só naquela única exclusiva tarefa, ele tem que atender o balcão, né? Por exemplo, quando eu trabalhava numa unidade judiciária, a gente também tem que fazer o atendimento pessoal. Chega uma pessoa do balcão, dá aquela informação. Um telefone. Um telefone. Hoje um e-mail. Personalizada. Uhum. E aí você interrompia a busca que estava fazendo, o processo já deu uma parada. Exatamente. Não é uma questão de substituir né, uma mão de obra humana por uma tecnologia. Mas ele otimizar também o servidor. Eu acho que a gente consegue aproveitar melhor as pessoas, na verdade, né? Porque eu consigo hoje fazer consultas de endereço de uma forma muito eficiente através de algoritmos, através de automatizações. Mas eu tenho outras coisas que a gente precisa de uma pessoa, né? Então a gente ocupa melhor essa pessoa na tarefa em que a pessoa é mais útil. Não é uma questão de a gente descartar o ser humano, é aproveitar ele bem naquilo que ele melhor pode ser aproveitado. Exatamente. E aproveitar as automatizações, a inteligência artificial em situações recorrentes, cansativas para a gente, né? Que a gente... pegando um extremo, a gente não pode se dignar mais hoje a ficar furando folha, carimbando folha. A gente não tem mais processo de papel, mas seria mais ou menos isso. Mas se eu precisasse carimbar folhas, uma automatização carimba muito bem folhas, né? Mas, eventualmente, escrever uma minuta de decisão, expedir um ofício, fazer algo que não é recorrente, para isso eu preciso de uma pessoa, né? Eu posso dizer, dentro do argumento que vocês estão explanando, né, o Ramon, o Dr. Tânit, que esse processo de artificialização, de robotização do procedimento judicial, acaba, de certa forma, também humanizando mais ele ainda, porque, na verdade, o servidor acaba tendo mais tempo para poder fazer a parte realmente com mais qualidade, a parte humana, e não a parte repetitiva, é isso? Eu costumo repetir um mantra para mim, e para isso é uma coisa para mim que é de muito valor, assim. O ser humano é um ativo muito caro para ser desperdiçado com atividade repetitiva. E a gente tem uma instituição com um volume de trabalho imenso e sempre a gente escuta de todo servidor primeiro grau que é invencível o volume de processo, que é uma coisa assim que você não vai conseguir dar conta, né? Então vamos ajudar no que é possível, criando esses recursos para que sobre tempo para as pessoas, para poder fazer um atendimento com mais qualidade, poder trabalhar uma conciliação com um pouco mais de paciência, né? E que sobre tempo para essas atividades que a gente não consegue trabalhar de forma repetitiva, para que isso seja feito com a questão humana em evidência, né? Então, que a pessoa consiga, de fato, com paciência, com tempo, se devotar nessas atividades e conseguir prestar um trabalho mais eficiência e, com certeza, trazendo mais resultado para o cidadão, que é para isso que a gente está aqui, né? Fazer o processo andar rápido, para que a entrega jurisdicional seja efetiva, o mais rápido, o célere possível. Nós falamos da ferramenta de pesquisa de endereços, né? Qual outras ferramentas robotizadas que a gente tem no sistema judiciário catarinense hoje já em andamento? Nós temos robôs para pesquisar ordens, para envio e pesquisa de ordens do Cisbajude, né? Nós temos penhora, então... Penhora, né? Penhora e transferência. A gente cuida de todo o processo. A unidade só indica o CPF e o valor. Esse processo
chega aqui para a corregedoria cuidar. Aí nesse processo tem uma pessoa que faz o protocolo, que isso ainda não está automatizado. Só. Depois disso, todas as consultas de resposta, tratamento das informações, transferência, devolução dos autos, tudo é feito de forma automatizada pelos nossos robôs, com relação ao Sisbajude. A gente também tem uma outra frente que cuida dos óbitos, que nós pesquisamos sobre óbitos a partir do CPF num site chamado CRC Jude, da Arpen, lá de São Paulo. Isso é bem importante para a questão penal, né? Muito, muito. Porque às vezes o réu já está em óbito e o processo já podia ser extinto, né? Nos processos cíveis a gente junta uma informação dizendo que achou o óbito, olha, a gente achou o óbito daquela pessoa, junta e devolve o processo para a unidade. Nos processos criminais a gente junta a certidão e intima o Ministério Público para se manifestar em 5 dias. A gente, quando você fala, Ramon, é o robô que faz isso automático. Exato, o robô faz sozinho. Ele já peticiona ali, já junta a certidão? Junta a certidão e já faz já tem o ato modelo ordinatório. Já tem um modelo de certidão também de ato ordinatório? Intimando. Para que o Ministério Público tenha ciência. Por exemplo, na pesquisa de endereço, ele localizou a pesquisa. E já intima o advogado também. Já intima o procurador, o advogado, para se manifestar. Isso, também é automático. Então a gente faz a gente junta o resultado e um robô entra em unidade por unidade, né, seleciona os processos que estão naquele localizador, escolhe a preferência e emite em bloco os atos ordinatórios daquele lote em específico. Né. Nós temos lá no Núcleo 2, na Corregedoria, uma TV com todos os robôs funcionando, como se fosse um painel de controle. Assim. Que curioso agora, como é que vocês observam? Como é que isso aparece numa tela, uma imagem? A gente divide por várias imagens menores, que seriam as máquinas virtuais que operam esses robôs, e a gente fica acompanhando. Se eventualmente deu alguma trava, a gente vai identificar se é um problema de rede ou se teve algum problema no algoritmo, porque os robôs eles funcionam bem, mas de vez em quando a gente está fazendo alguma atualização. Dá uma tela azul de vez em quando. Isso, a gente tem que ficar acompanhando. Tipo aquela tela azul do Windows, ó, exatamente. Que deu um problema. Normalmente ligadas à morosidade da conexão, que a gente tem picos de instabilidade, né? Sim. Então se monitora para ver se nada encontrou um problema. Exato. Se você não tem que reiniciar a máquina virtual, por assim dizer. E o último robô que a gente entregou agora recentemente é o robô que faz pesquisa para o Renajude. Né, que ele faz quando você não acha dinheiro, você vai tentar verificar se o requerido tem um veículo, o executado tem um veículo. Então ele faz a pesquisa, ele pode só pesquisar se o usuário quiser. Então a gente trabalhou muito com essa ideia de localizador, né, porque parece, pelo menos na minha forma de enxergar, você pega e coloca a atividade no localizador. Para o usuário, eu só faço isso. Tipo, não tem que preencher formulário nenhum, com exceção do Sisbajude. Todos os outros, no caso do Renajude, tem que fazer uma certidãozinha colocando o CPF ou a placa do veículo, né? Sim. E também a ordem, se é só para isso, se é só para consulta, transferência. Isso. A gente criou uma certidão para conter esses parâmetros. Um formulário. Então o servidor, mesmo quando emitir, ele tem que... Uma certidão padronizada. Isso. Fazer o comando, né? Isso. Aí esse nosso robô lê tudo que está naquele localizador que tem essa certidão, lê, interpreta por processamento de linguagem natural, interpreta lá as informações que estão contidas no texto e aí vai começar a processar as ordens de transferência, bloqueio, enfim, circulação, no caso do Renajude. E a gente tem agora, já para os próximos dias, a gente vai entregar um robô que vai ajudar no arquivamento de processos, já está em fase final, já está rodando piloto em algumas unidades. Então agora eu fiquei curioso, porque isso é bem importante, né, doutor? Sim. Às vezes a gente está com um acervo grande lá e muita coisa já podia estar sido arquivada. Como é que isso funciona? Como é que ele identifica? Esse processo já pode ser... Pelo localizador, mesma técnica. A ideia é disponibilizar um serviço que as pessoas analisem o processo está em condição de ser arquivado, só coloca num localizador. O servidor, o próprio magistrado, isso aqui já está em condição de ser arquivado. Daí o robô faz aqueles procedimentos finais. Faz aquele tratamento das situações, das pendências, né, que você tem que ir resolvendo para que ele possa ir para o arquivo. Que são várias em alguns processos, são poucas em outros, né? Mas tem detalhes aí, porque às vezes tem uma restrição que precisa ser... Isso, uma das coisas que a gente vai tentar... valor penhorado, um carro, que antes de arquivar tem que liberar. Isso. Todas essas conferências processuais, o servidor precisa garantir. Né? Uma das coisas que a gente quer
tentar identificar se tem valor em subconta, por exemplo. Né? O cara coloca para arquivar, mas tem valor em subconta, a gente não vai arquivar, vai devolver o processo. Mas isso o robô já pode Isso, o robô pode fazer. detectar. Consegue identificar. Isso. Ó, esse aqui já tem. Talvez bens apreendidos, a gente pode ver alguma coisa no sistema também, se é possível fazer. Mas a ideia é essa. O servidor cuida da parte da conferência, só que tem no eProc, para você arquivar um processo, tem que dar pelo menos uns 4 cliques por processo. Sim. E essa sugestão nasceu de uma servidora, a Inês, lá da unidade de execução fiscal, que nos chamou um dia para falar sobre isso. Olha, eu tenho 1000 processos para arquivar e para cada processo eu preciso dar 3 cliques. Será que não consegue fazer um robô para isso? Eu falei, manda um vídeo como é que você executa. Ela mandou. Tipo, no outro dia eu já tinha feito o robô e no outro dia a gente já tinha arquivado os 1000 processos para ela. Olha assim. que interessante. Então, até o servidor que está nos vendo, se ele tiver alguma ideia, olha, Sim. tem uma sugestão, porque nada melhor do que quem está ali na prática do dia a dia para poder dar ideias, né? Essa interação ela é necessária, na verdade, né? Você tentar unir a pessoa que executa a tarefa com a pessoa que vai fazer a automatização. Porque, às vezes, você está distante, a pessoa que automatiza, né? Ela está distante e não percebe uma situação recorrente, que por vezes é noticiada por alguém lá de Itapiranga. Né? Diz, olha, aqui a gente faz muito isso aqui, toda semana a gente faz umas 100 vezes isso aqui. E aí, transpondo para a equipe que faz a automatização essa situação, se desenvolve a ferramenta que vai robotizar isso aí, né? Acho que é uma cultura que a gente tem que estabelecer também no nosso judiciário também, né? Exato. As pessoas estarem familiarizadas com essas ferramentas, os servidores, não só o pessoal que está aqui na capital, mas o pessoal que está naquela comarca mais distante, vara única lá, saber que existe essa ferramenta que pode até ser desenvolvida. Olha, quem sabe a gente não pode fazer um processo aí, um procedimento que seja mais sério de maneira artificial. Mas eu vejo assim, ó, no começo, quando a gente soltou o robô de endereços, a primeira versão, que foi em abril, agora a pandemia meio que deu uma... Com essas coisas das datas, a gente meio que... Perdeu um pouco a noção. Perdeu um pouco a noção do tempo, né? Mas foi em abril de 2021. Fez um ano agora, o robô de endereços. Então, quando a gente... Foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Primeira experiência. A primeira experiência. A gente começou, na primeira semana, umas 50 unidades estavam usando. Passou um mês, nós tínhamos 150. Passou 2 meses, 230, e assim foi indo. Hoje a gente atende a todas. Todas as unidades do Estado. Tipo, desde o começo a gente já atendia a todas, mas essa adesão ao trabalho dos robôs, ela aconteceu gradualmente. A gente sabe que tem unidades que usaram e talvez hoje optam por não usar, tem unidades que continuam usando. Por exemplo, eu posso te dizer hoje, hoje é dia 12, né? A gente já processou... Só para atualizar quem está nos assistindo pelo YouTube, dia 12 de agosto de 2022, né? Exato. Só para poder a gente ver esse dado aí, ele vai aumentar. 12 de agosto de 2022, até agora a gente já processou 1.198 consultas de endereço hoje. Hoje? Hoje. Já isso, processou. Então, então, da meia-noite, de 0 hora, até agora. Até agora, às 1.198. E a gente já juntou no processo 1.118. Ontem a gente processou no dia todo 1.115. Anteontem, dia 10 de agosto, 1.900. E no dia 9, na terça-feira, 9 foi terça? Enfim, dia 9 de agosto, 2.564 num dia. Então, olha, e essa consulta dá trabalho. Eu já trabalhei no cartório, é uma coisa que, como o doutor falou... Acho que sobretudo a de endereço, né? Porque são cada vez mais sistemas para se consultar. Mais sistemas. Não é só entrar no CISP lá e está tudo resolvido, não. Como a gente falou, são mais múltiplos bancos de dados e que o robô pode fazer com quase todos que ele tem acesso. Né? Exato. Do Renajude, desde o começo, a gente já pesquisou 20.224 CPFs e fez 12.679 desde o começo do sistema. Do sistema. E isso faz quanto tempo, assim, só para a gente ter uma ideia? O Renajude foi implementado agora, foi em abril. Estamos em agosto. Abril. Agora não sei a data. Sim. Então aí 12.679 restrições, Então, é um trabalho que a gente absorveu do primeiro grau. Sim. É um trabalho que ninguém mais bota a mão. E nem nós. Sim, deixa no localizador, nem vocês. Pois é. E aí o servidor vai fazer o atendimento presencial, Sim. vai poder se dedicar melhor àquela parte humana que precisa e um pouco menos técnica, né? Não técnica, mas menos repetitiva, né? Mas o último que a gente vai soltar depois desse do endereço, junto, na verdade,
esse robô de arquivamento. A gente está terminando um robô para os endereços e para os óbitos no CEU, que é aquele sistema para execução penal, que é um outro sistema. Tem como fazer isso fora do EPROC, então? Tem. A gente Mas já tá. O de óbitos já está pronto. Mas é uma parceria com o pessoal do CNJ? Não, a gente está fazendo tudo na corregedoria. Tudo na corregedoria aqui. A gente conseguiu consultar a base do CEU fora, faz a pesquisa, como a gente faz por EPROC, e daí a parte da juntada a gente está terminando hoje para A automatização interage com qualquer programa, né? No pode final ser das com contas, EPROC, pode ser com CEU, pode ser você com só precisa de uma lista com CPF. Hoje, bom, a gente fala que vocês, então pelo jeito, tem 2, tem 4, tem 5, não sei quantos robôs, tem uma ideia de quantos robôs tem hoje trabalhando no sistema judiciário? Hoje, oficialmente, a gente tem 4, né? 4. Né? Mas nós vamos ter, então, do arquivamento, que vai ser 5, e o robô dos óbitos e dos endereços no CEU, que daí é outro sistema. 4 que são ferramentas. Mas Isso. você falou que cada ferramenta pode ter vários robôs sim. fazendo tarefas diferentes, é isso? Isso, no caso do Cisbajude, só no Cisbajude a gente tem 4 robôs. Tem um robô que faz que faz o trabalho do protocolo, tem um robô que fica lá consultando no Renajude as tem outros ordens. tantos. Isso, tem um terceiro robô que localiza os processos, né? Tem um serviço que junta essas ordens no EPROC, que daí isso deu um ganho de produtividade absurdo. Quantos servidores para cuidar dessa... A equipe que cuida dos robôs são 3 pessoas. 3 pessoas. Todo Isso. esse serviço hoje, então só precisa de 3 servidores que ficam ali. Mas não são dedicação de tempo integral. Dessas 3 pessoas, só um colega, que é o Luiz Cato, que cuida, ele é analista de sistema e cuida com dedicação integral. Mas eu faço um pouco de alguns robôs, desenvolvo alguma coisa, mas sou parecerista, faço análise de processo também no Núcleo 2, e a minha colega Shirley Viana também cuida de atendimento, faz processos e também atua no trabalho dos robôs. Então a equipe são esses 3. E a gente também tem um apoio de outros colegas da corregedoria, tipo, como a Kátia Crestani, do Núcleo 3, que também nos ajuda. Mas no começo a gente teve mais gente cuidando, né? Porque é uma trajetória, né? Acho que no começo a gente não tinha tanto recurso, a gente queria fazer dar certo. E aí você tem que construir com o que você tem, né? No final das contas. Então a gente conseguiu fazer dar certo, funcionou, deu resultado. Daí como a gente começou a ver que, olha, a gente vai precisar estruturar isso melhor para poder manter. Aí a gente conseguiu reestruturar e depois o foco foi tentar reduzir a interação de pessoas. Então a ideia hoje, principalmente, é os robôs estarem funcionando, como a gente disse, nesse painel, e a gente só acompanha, só monitorando, se tiver algum problema. Doutor, especificamente na vara bancária, que tem muito trabalho repetitivo, né? E é uma vara que tem uma demanda enorme. Como é que vocês observaram essa ajuda dos robôs? Na unidade bancária, nós utilizamos tanto os robôs dos sistemas, praticamente, vocês usam quase todos que estão funcionando aqui, né? Todos eles. Pesquisa Cisbajude. O que a gente acaba usando menos, né, é o de óbito, mas utiliza também. Mas todos os de consulta de endereço e de bens, é difícil até dizer, porque eu não fiz essa estatística, mas são muitos processos, porque a gente trabalha com um universo de mais de 160 mil processos nessa unidade. Então, diariamente, talvez nós e o executivo fiscal somos os maiores clientes, mais demandantes, desses robôs de sistema. Mas a gente trabalha lá também com outras automatizações que são natas do EPROC, que o pessoal também chama de robô, né? As automatizações do EPROC. Nós criamos um fluxograma na Unidade Estadual de Direito Bancário e atracamos nesse fluxograma hoje quase 600 automatizações, que vão lendo situações e fazendo com que o processo caminhe para um dado lado ou para o outro, né? Tudo de forma automatizada também. E agora em desenvolvimento a gente tem ferramentas que estão fazendo a leitura do conteúdo das petições através de leitura de linguagem natural, para a gente ir agrupando petições semelhantes, né? Por exemplo, pedidos de expedição de alvará, para que você possa dar um tratamento rápido para isso, você tem que conseguir ler isso, né? Antigamente, como que se fazia quando o processo era de papel? A gente ia folheando o processo, esse aqui é alvará, fazia uma pilha dos alvarás, né? Para dar um tratamento mais rápido para aquela pilha. São questões urgentes. Hoje a gente trabalha com a possibilidade de ler as petições
e fazer uma pilha virtual, né? Com esses processos que tratam de citação por edital, citação em novo endereço, alvará, extinção por pagamento, extinção por desistência, que são muitas situações recorrentes assim, né? Então, essas automatizações a gente emprega bastante também, que é um foco um pouco diferente, né, do foco dos robôs, dos sistemas, da corregedoria, mas as duas coisas, elas nos ajudam demais, né? Hoje em dia, eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer, assim, abusar dessas ferramentas todas, das mais variadas formas de automatização, né? Então, só para a gente deixar mais um panorama aqui, hoje a gente tem esses robôs que cuidam da parte mais de banco de dados, né? Pesquisa de endereço, que se esbajude, Conversam com óbito, sistemas externos, né? interação com sistemas externos. E o que está se pensando agora é desenvolver robôs que consigam fazer leituras de petição. A gente já tem. Já temos? Já. E de encaminhamentos, ou seja, colocar numa fila do alvará. Vamos lá. Isso. Pegou, leu ali a petição, isso aqui vai ter que ser expedido no alvará. Já vai fica fila triado, alvará, isso? Justo. Fica triado um localizador específico, quer de gabinete, quer de cartório, né? Vou pegar uma situação de cartório, por exemplo, citação em novo endereço, né? Isso é cumprido independentemente de decisão judicial. A maioria das unidades tem uma portaria delegando para o cartório, né? A citação não ocorreu, o advogado informou o novo endereço, proceda a citação. Isso deixa o processo mais célere. Como que o cartório vai identificar essas múltiplas petições que chegam pedindo esta mesma questão, né? Através de um algoritmo de inteligência artificial que faz a leitura de linguagem natural para agrupar essas petições. Então, o servidor vai pegar, literalmente, uma pilha, né? Processos parecidos. Opa, nesse localizador tem agrupados aí 200 processos. É citação em novo endereço. Ele não vai perder tempo separando processos, né? Isso se perde tempo com isso. E o tempo dele de trabalho vai ficar otimizado, porque ele não vai ora cumprir uma citação, ora expedir um alvará, ora arquivar um processo, Sim, né? sim. Quando a gente acaba fazendo uma mesma sequência de atos semelhantes, a gente fica mais rápido naquilo que está fazendo. Então essa triagem ajuda muito nisso. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou também pegar um pouco de sardinha para o meu lado aqui. Eu trabalho como oficial de justiça, né? Então vou aproveitar o Ramon, que desenvolve esses robôs aqui, o doutor também. Quando a gente faz a certidão lá e falando de endereço não localizado, mudou-se alguma coisa, tem como fazer uma forma de já intimar a parte para se manifestar e pedir nova procura de endereço? Na unidade bancária, a gente fez uma automatização que é aliada à automatização da corregedoria da busca de endereços, né? Nós ali captamos a informação mandado de citação ou AR, ofício, né? Muitos chamam ofício, mandado ou ofício de citação inexitoso. Captando isso, a gente de forma automatizada na unidade bancária pega o processo e coloca no localizador, vou chamar de localizador do Ramon, né? Do pesquisa de endereço. Já tem uma automatização então? Já. Nós automatizamos uma perna da tarefa lá, que é identificar a tua certidão, identificar o AR, né, devolvido pelo carteiro com essa situação, não localizado, né, mudou-se, enfim, a não exitosa. Então, localizada a situação, se coloca num localizador específico, onde o robô de consulta de endereço também de forma já faz então, já vai para aquela... Isso. O servidor da unidade bancária não vê este processo sendo devolvido pelo oficial ou pelo carteiro. A gente só vai ver este processo de novo, normalmente, com a petição do advogado depois da pesquisa realizada. Daí ganha tempo, porque daí o processo não fica aguardando toda essa situação. Vou aproveitar para fazer isso também na certidão do oficial de justiça também? Dá, né? Porque ali ele pode botar, mudou-se ou... O ideal é sempre que ou se for desconhecido, né? Olha, o oficial de justiça chega lá, realmente naquele endereço desconhece a pessoa, não mudou-se, realmente não encontrou. Isso. Daí pode já emitir um ato ordinatório para manifestação da parte, né? Se for padrão, dá, né? Se for padrão, dá. Se for um documento padronizado, isso você consegue. É localizar e ver essa... Então aproveitar e vamos falar o seguinte, então, tem como desenvolver então robôs que possam fazer ato ordinatório, como falo, fazer ato ordinatório padronizado, mas um pouco mais complexo, acho que ou isso ainda está um pouco distante? Eu acredito que a gente consegue fazer sempre que nós temos a possibilidade de triar situações recorrentes de forma bem acertada. Sempre que eu consigo triar situações e o ato ordinatório é sempre esse, eu consigo automatizar com bastante facilidade, né? Que é o que a gente está buscando agora.
ler as coisas com qualidade, agrupar e dar um tratamento similar. Né? Claro que a gente sempre vai ter situações em que se pede adaptação. Né? Neste ponto, eu acho que nós também vamos chegar mais para frente, quando a inteligência artificial vai nos ajudar na tomada de decisões, até mesmo montando uma decisão para ti, claro, com base no teu passado. Né? Dr. Tânia decide sempre assim. Sim, tem esse entendimento. Isso, ele pega este texto deste arquivo, este texto daquele outro Esse arquivo, modelo. quando ele se depara com uma situação assim. Então não é que a inteligência artificial vai fazer o teu trabalho, mas ela já pré-minuta alguma coisa para ti, com base, claro, naquilo que tu tens minutado no teu dia a dia. Ela vai te conhecendo e reproduzindo o teu comportamento, Entendi. agilizando situações. Então eu não vou mais precisar, no futuro, que eu acho que não está muito distante, ficar abrindo os meus arquivos, recortando e colando para montar uma decisão de uma página, digamos assim, né? O parágrafo A do arquivo A, o B do B, ela já vai conseguir identificar a situação e pré-minutar alguma coisa. A nossa, nessas questões, né? Ela vai ficar mais ligada a uma conferência para ver se é isso aí mesmo. Se não houve algum equívoco, leu a petição de forma correta, é assim que eu ia fazer a minuta mesmo. Essa parte de conferência. Nós vimos aqui que a gente, de certa forma, já está fazendo isso, né? Transformar o robô num servidor, sem desmerecer o trabalho do servidor, né? Porque ele vai ter tempo, com a ajuda do robô, para desenvolver o trabalho dele de maneira mais humanizada. Justo. Né? De maneira até com mais qualidade, porque vai ter um robô fazendo as tarefas repetitivas. Exato. Né? Eu acho que essa questão da automação, da robotização, é um tema bem recorrente hoje, né? O quanto isso vai substituir o trabalho efetivamente realizado, né? E eu acho que o olhar que a gente tem que dar para isso é outro. Nós somos conhecidos por sermos uma instituição em que o volume de trabalho é imenso, é invencível, né? E humanamente invencível, né? Mas talvez com o uso desses recursos, desses algoritmos, a gente possa daqui a pouco começar a mudar essa realidade, né? A gente possa daqui a pouco começar a pensar num judiciário que tem uma resposta mais rápida, né? Aquela expressão da justiça, a justiça tarda, mas não falha, enfim, de uma justiça que não tarda mais, né? Uma justiça que seja entregue em tempo razoável. A gente não está falando aqui de reduzir o número de vagas, não é isso? Não. Na verdade, fazer com que aquilo que é possível ter, entregar mais rápido. Entregar mais rápido e entregar mais. Exato. Porque a demanda é bem maior, né? Bem, cada vez maior. Né? E com qualidade, com eficiência, com redução drástica de custos. Né? Custos de tempo também. De tempo, otimização de tempo. E eu acho que a gente tem que olhar para a tecnologia com esse viés. Assim. Se a gente continuar executando as coisas que a gente fazia há 10 anos atrás, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. A gente tem que buscar transformar o nosso trabalho. Isso também reflete também na própria saúde do servidor, né? Que às vezes ele, estou cansado, tem que repetir várias vezes a mesma tarefa. Eu quero que a coisa ande. Ninguém quer ficar todo dia lá, como se fala, carimbando vias cor-de-rosas, né? O tempo só isso, né? Deixa que alguém, uma máquina faça isso para mim, eu vou fazer o outro processo que depende realmente da qualidade intelectual do servidor, né? Potencial intelectual das pessoas. Até mesmo identificar, como a gente está dando essa sugestão, o servidor que está lá na comarca, olha, eu acho que essa minha tarefa podia ser automatizada. Vamos fazer uma sugestão, né? E nessa fase, a gente tem conseguido localizar várias pessoas que estão tendo esse olhar, né, Ramon? Sim. Semanalmente, a cada 15 dias, a gente acaba recebendo uma sugestão de uma pessoa ou outra que também se empolga com essa ideia de não precisar mais fazer como se fazia antigamente. Conseguir automatizar, conseguir fazer com que a coisa fique mais fluida, mais célere, né? E a ideia é reportada. Tem como desenvolver essa situação aqui, resolver essa situação de uma outra forma um pouco mais inteligente, né? Esses dias eu estava observando até uma discussão sobre isso, de alguns teóricos falando se a máquina vai substituir o ser humano. E aí a discussão era justamente essa. Não vai substituir o poder de criação, porque precisa sempre de um humano para criar o que a máquina precisa fazer. A inteligência artificial é inteligente até um certo ponto, né? Doutor, nós falamos de
dessa peculiaridade, né, do robô poder fazer o serviço braçal do que é feito por milhares de servidores hoje no nosso Poder Judiciário. E será que está muito longe de termos um robô que vai fazer o trabalho do juiz? Tem como ensinar um robô a ser juiz? Eu acho que algumas tarefas do magistrado elas conseguem ser facilitadas, né? A gente, por exemplo, hoje trabalha com possibilidade de identificar possível litispendência, possível coisa julgada, que é uma tarefa que a gente, juiz, também tem que fazer de forma manual, né? A gente tem que começar a fazer pesquisas para ver se essas pessoas não possuem uma ação parecida, ou julgada ou em tramitação. Né? Então, facilita bastante. Essa sugestão diminuta com base no meu passado, porque eu faço decisões todo dia, e várias delas também são recorrentes. Né? Pegar um citizen monitória, em geral é o mesmo modelo de citizen monitória. Eu faço uma conferência em vários dados e edito uma minuta, normalmente igual. Né? Preenchidos os requisitos, a minuta é sempre igual. Então, o algoritmo nos ajuda nessa tarefa, né? E em várias outras. Na vice-presidência, no STJ, eles têm a necessidade de agrupar situações para saber se recurso especial, enfim, extraordinárias, a ideia é a mesma, se ele vai ser recebido, se não vai, se tem algum tema julgado no STJ, no STF, similar a esse que eu estou abordando. Os recursos repetitivos, né? Isso. Como juntar. Toda essa análise ela pode ser auxiliada. Então, não que vá se fazer a tomada de decisão por inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela tende a nos auxiliar bastante na tomada de decisões. Né? Fornecer vários dados que antes eu tinha que procurar manualmente e às vezes passava despercebido por muitos deles. Então, esse leque de informações ele acaba vindo através dessas ferramentas. E tem alguns desafios da IA assim, que são bem complexos da gente resolver. Um algoritmo de IA, essencialmente, ele precisa de aprendizado. Você passa um conjunto de dados, de decisões para ele aprender. Olha, se chegar nessa condição, a decisão é essa. Né? Ele vai aprender de acordo com o histórico daquilo que foi feito. Em outros países já se detectou que você precisa trabalhar isso com cuidado, né? Porque se ele, por exemplo, observar a raça da pessoa como um critério, ele pode talvez virar um algoritmo que crie sentenças racistas, por achar que a maioria das pessoas, né, um percentual maior, né, de pessoas negras forem condenadas, usar o critério da cor da pele como algo negativo. Né? Na verdade, o humano é o professor, né? O humano é o professor. Professor nesse... Então, né? Vocês usaram um termo ali, só para eu não ficar com mais dúvidas. Eu vou deixar esse programa cheio de questionamentos ainda, porque o tema é bem interessante. Mas leitura natural, foi isso? Leitura natural. Processamento de linguagem Processamento natural. de linguagem natural. Isso. Por que é usado esse termo? Porque a máquina vai tentar ler como se fosse um humano e identificar ali o conteúdo como se fosse... É o termo técnico que se empregou para dizer, né, que a máquina está aprendendo a ler como nós. Né? Tem outros processos para você ensiná-la a distinguir fotos, distinguir outras situações. Quando se trata de texto, esse é o termo técnico. Esse é o termo. Senhores, maravilha, muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, já se acabou. A gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Acho que esse trabalho de tecnologia da informação no judiciário está só começando, pelo que vocês informaram. Já tem excelentes resultados, mas pelo que eu estou vendo aqui, vai se desenvolver muito mais e a gente vai ter oportunidade de ter outros programas para trazer mais novidades. Eu quero agradecer aqui a participação do juiz Tanit Daltoé, que é o juiz da Unidade Estadual de Direito Bancário, e o Ramon Costa. Muito obrigado, Ramon, pelo teu conhecimento aí, pelo exemplo também de poder desenvolver esse trabalho, de fugir também um pouco da tua zona de conforto. Não, vamos procurar fazer algo diferente. Acho que isso faz toda a diferença. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Espero vocês aqui numa próxima oportunidade. E isso é aí, nosso programa está ficando por aqui. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal do TJSC no YouTube. Lembrando que o Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O objetivo é sempre trazer aqui convidados especiais para nos esclarecer assuntos importantes na área de justiça e cidadania. E nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!